Olá, meu nome é Letícia, eu faço parte do setor de gestão do conhecimento da BTQ e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre incrustação nas caldeiras e explicar um pouquinho como esse processo acontece, como evitá-lo e como que a gente pode observar o surgimento, por que eles surgem. As caldeiras, elas são equipamentos geradores de vapor. Elas podem ser consideradas responsáveis indiretamente por todos os processos da indústria, porque através da queima de um combustível, a caldeira ela produz energia térmica, calor ou vapor, que é fornecido para os demais processos, para as demais operações da indústria. A incrustação ela é um problema que pode ser encontrado nas caldeiras. Ela pode ser definida como a precipitação de sólidos que estão suspensos ou então alguns contaminantes, impurezas encontradas na água ou no vapor. Então essas substâncias elas precipitam e se aderem fortemente à parede metálica da caldeira. Com o processo de evaporação, essas substâncias elas têm a concentração elevada, o que ajuda mais essa deposição e essa aderência, ou seja, o que promove o surgimento dessa incrustação. A incrustação ela pode surgir devido a diversos fatores, como por exemplo o mau tratamento químico da água, do condensado ou do vapor, de presença de contaminantes, o excesso de impurezas ou substâncias suspensas, ou então por um processo de corrosão na caldeira. A incrustação ela acarreta em diversos problemas, podendo ser o baixo rendimento da caldeira, a baixa geração de vapor, o alto consumo, o maior consumo de combustível para gerar o vapor, o superaquecimento e até a ruptura ou explosão da caldeira. Isso porque a incrustação ela se comporta como um isolante térmico. A incrustação ela forma uma camada na parede metálica. Então essa camada, se comportando como um isolante térmico, ela impede ou dificulta a transferência de calor de um meio para o outro. A transferência de calor do sistema combustível, ar e gás para o sistema água e vapor. Então, sendo assim, a condutividade térmica diminui, a transferência de calor diminui e a caldeira fica superaquecida, a sua temperatura aumenta, o que pode ocasionar um acidente, como uma explosão, uma ruptura. Então, a incrustação, existem diversos tipos de incrustação. Elas podem ser formadas por diversos fatores, sendo os mais conhecidos como a formação através de carbonatos, principalmente de cálcio e magnésio, que são identificados através do aumento da dureza da água, ou também por testes em laboratório, como o gotejamento do ácido clorídrico na incrustação, que forma bolhas de dióxido de carbono. Mas a incrustação também pode ser formada por outras substâncias, como por exemplo sulfatos ou silicatos. Os silicatos, a incrustação ela tem uma aparência meio que de porcelana, ela é muito quebradiça, por sinal. Outras incrustações também podem ser através de contaminantes ou então de depósitos de ferro causados devido a um processo de corrosão. Esse tipo de incrustação ela é bem escura, a coloração dela é escura. Então, as incrustações elas podem ser identificadas pelo seu aspecto, pela sua coloração, ou então através de análises de laboratório, como espectrofotometria. A remoção da incrustação ela pode ser dada pela manutenção e limpeza da caldeira. A limpeza pode ser uma limpeza mecânica ou uma limpeza química.
A limpeza química é através de substâncias alcalinas ou ácidas, e a limpeza mecânica são com grandes intensidades, são com jatos de alta pressão para remover a incrustação da parede metálica. É possível fazer a prevenção da incrustação. A prevenção ela é feita por diversos fatores. Antigamente eram testes bem empíricos, na verdade baseados pela tentativa e erro, mas que foram ao longo do tempo aperfeiçoados e agora existem processos que são empregados na indústria para prevenir e solucionar esse problema. Dentre eles é o processo de tratamento da água. A água de alimentação ela passa pela desmineralização. A desmineralização ela consiste em remover os sais presentes na água, ou então pelo processo de desaeração, ou também pelo processo de desaeração, que consiste em remover os gases presentes. Outro tratamento também é o tratamento com fosfato. O precipitante fosfato, ele em meio alcalino, ele reage com a dureza da água e com a sílica. Lembrando que o meio alcalino, ele é o ideal para as caldeiras. Outro tratamento também é tratamento com quelante, por exemplo, o quelante EDTA ou NTA. O quelante ele consiste na complexação dos íons, ou seja, dos íons cálcio e magnésio. Ou seja, ele faz com que ele não se precipite, ele não se adere nas paredes metálicas. Então ele fica dissolvido ali na água. E outros tratamentos também são utilizados, tratamentos que consistem em modificar a cristalização dos sais, fazendo com que eles não se precipitem, com que eles continuem dissolvidos, e diversos outros também. Mas é possível você também controlar para analisar se está surgindo alguma incrustação, para controlar o comportamento da sua caldeira, através de testes em laboratórios. Testes esses que analisam o pH da sua caldeira, a condutividade, o teor de sílica, teor de fosfato. Então, a partir desses testes é possível você identificar se por acaso pode surgir uma incrustação ou se tem algo de errado com o seu equipamento. Então, eu espero que nesse vídeo você tenha entendido um pouquinho sobre como é a incrustação nas caldeiras. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai tentar esclarecer tudo.